Agradeço essa honra e essa oportunidade. Eu vou mudar completamente o que eu havia planejado, porque com esses dois médicos aqui presentes, que eu tive o privilégio, olha, isso é para poucos, sabe, Fernando e Mayra, eu acompanhei ao vivo e a cores a construção desses dois projetos maravilhosos que as senhoras e os senhores puderam acompanhar. Isso me lembra, estava pensando sobre isso agora, quando o Newton passou a ser reconhecido, Isaac Newton, no século XVII, todo mundo passou a cumprimentá-lo na universidade. Ele usou uma metáfora de uma história que eu acho que é de 9 séculos antes, que acho que é do século XII ou XI, posso estar enganado, que é a questão de como a civilização vai se movendo, que é um gigante, que é tudo que veio antes, e nós, anões, nos ombros dos gigantes, podendo olhar o futuro de uma altura bem maior, ou seja, o passado nos dando a oportunidade de enxergar mais longe, ou seja, esse gigante. Eu acho que vocês dois são gigantes para mim. Sinceramente, eu tenho assim um orgulho muito grande de vocês. E eu quero dizer para a Nora, que eu conheço há muito tempo, que isso que aconteceu para os gaúchos e na vida de vocês, e na tua em especial, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com alguém. Eu queria cumprimentar o Ruga, porque eu sou uma pessoa antes e depois do Ruga. Sabia disso, Fernando? O Humberto Ruga mudou minha vida. Mudou minha vida porque ele me mostrou o que é cidadania, o que é ser uma pessoa generosa. Eu não estou falando de decisões por circunstância, eu estou me referindo a decisões por convicção. Eu nunca vi o Humberto Ruga decidir por oportunismo, por circunstância, e eu encontrei o Ruga, Newton, eu já encontrei o Ruga em eventos beneficentes nos lugares mais inacreditáveis desse nosso estado. Em paróquias distantes, em entidades filantrópicas, onde ninguém vai em dia de chuva, onde não existe calçamento, e o Ruga está lá com a sua esposa. Então, é um exemplo maravilhoso. Agora, eu acho que eu tenho que usar os meus 10 minutos, são 10, né? É 10, presidente? Porque eu olhando aqui para o meu amigo Ricardo Russowski, que é um homem de pragmatismo, eu tenho que trabalhar não com sensações, eu tenho que trabalhar com evidências. Não é isso, Martins? Então eu vou fazer uma proposta para vocês, que é o que nós estamos tentando fazer na Academia Rio Grandense de Medicina, que é desenvolver uma folha, um papelzinho, que tem uns 20 itens. Nenhum pode ter mais do que uma linha, bem objetivo, para baixar a mortalidade no Rio Grande do Sul. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos muito a ver com o nosso destino. Eu não sei se vocês acham que o nosso destino, a nossa vida na saúde e a nossa morte é algo que depende unicamente de uma força superior. Eu acho que, claro que deve ter forças superiores que muita gente acredita e valoriza, isso é muito bom, mas nós temos hoje um instrumental maravilhoso para reduzir mortalidade. Eu falava isso antes para o pessoal da imprensa. Qual é a evidência? Eu sou oncologista. A evidência é a seguinte: durante 30 anos, um país desenvolvido chamado Estados Unidos da América resolveu implementar ações bem específicas para detectar câncer mais cedo ou evitar o câncer. Não tinha visto meu querido reitor, muito prazer em revê-lo. E nesses 30 anos, a mortalidade por câncer nos Estados Unidos baixou 25%. Vocês sabem o que é em saúde, em doença crônica? A gente está acostumado a lidar com doença crônica, doença cardíaca, doença que em geral a gente modifica um pouco, mas que não vê uma curabilidade no horizonte. E câncer, que é uma doença que é um grande desafio, reduzir em 30 anos 25% da mortalidade por câncer, que é o que aconteceu. Eu não estou falando de conjetura, Ricardo, isso é fato, isso é estatística de um país e não é projeção.
é estatística real. É um recorte dos anos 80, 1980 até 2010, por aí. Isso está publicado, é coisa muito séria. Bom, vamos agora olhar para o nosso estado, o Rio Grande do Sul. De que morrem os gaúchos? Alguém de vocês acha que não morrerá? Martins, tu tem a fantasia de que talvez tu seja aquele homem que vai ganhar a eternidade? Não, né? Um dia todos nós morreremos, não é isso? De que nós morremos? Até um tempo atrás, nós morríamos mais de doenças do coração, uns 28%, 30%. 20% era câncer. Depois a terceira causa, que é uma coisa terrível, eram as causas externas, que é 10%, que são essas mortes no trânsito, a morte violenta entre pessoas, e depois vinha o resto. O que eu estou querendo dizer com isso? Mudou um pouco nos últimos anos, agora câncer, como a gente está cada vez melhor na cardiologia, o câncer está empatando nesses 50%, quase 25% a 25% na mortalidade. Por quê? Porque a gente tem vivido mais, porque está morrendo menos das doenças do coração, principalmente, e ao viver mais, a gente aumenta o risco, isso em qualquer lugar do mundo, para ter mais câncer. Então, é um paradoxo da biologia, não é culpa de ninguém. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós olharmos numa conta de botequim, de que morre o Rio Grande do Sul, nós temos 60% da mortalidade, 2/3, 2 de cada 3 pessoas, morrendo de doenças cardíacas, câncer e causas externas. O que tem de boa notícia nessa preleção tão assustadora que eu estou fazendo aqui? É que para as doenças cardiovasculares, nós sabemos hoje direitinho qual é o tema de casa para fazer. Se a gente faz bem ou não, é outra questão, mas nós sabemos. Se nós olharmos prevenção e detecção precoce da maioria dos tumores, nós sabemos direitinho o que tem que ser feito. Eu já fiz meu PSA esse ano, fiz ano passado, fiz de novo. Por quê? Porque eu não quero morrer de câncer de próstata. Eu já fiz a minha colonoscopia, que eu tinha feito, acho que 3 anos atrás, fiz de novo. Por quê? Porque todo mundo, depois dos 50 anos, se não fizer colonoscopia, tem muito mais risco de ter um câncer de intestino como surpresa. Então, quem gosta da vida, quem tem por que viver, quem tem filho, netinho, mulher, quem é feliz, quem gosta de música, quem gosta de cultura, quem gosta de passear, tem que cumprir a sua parte. Bom, o que é isso? Nós na Academia Rio Grandense de Medicina, e eu acho que isso vai ser um modelo para a Academia Nacional de Medicina, eu estou trabalhando isso na Academia Nacional, nós estamos produzindo essa folhinha que tem esses itens. E é uma coisa muito fácil de mostrar para as pessoas. Eu vou dizer o que é essa listinha bem rápido para vocês. Bom, primeira coisa, vamos pegar a parte do Lucchese. A gente tem que brigar contra o tabaco, não é verdade? Brigar contra o tabaco. Tem um trio de doenças que são as chamadas doenças silenciosas, que não é culpa do paciente. A doença é silenciosa e se a gente não medir certas coisas, a gente só descobre tarde. Por exemplo, se eu não medir a pressão arterial de adulto e de criança também, pelo menos algumas vezes, nós vamos ter pessoas morrendo por hipertensão de uma maneira inaceitável. Olhando assim, as causas de morte isoladas no mundo como um todo, tem regiões mais pobres que é quase obsceno o dado que se tem de hipertensão. Hipertensão arterial é a causa número 1 de mortalidade, ou seja, medir a pressão. Que coisa banal, né? Mas não é. Muita gente que a gente encontra, às vezes, fazendo a faxina da nossa casa, trabalhando numa coisa mais simples, numa empresa, não mediu a pressão há um longo tempo. Qual é outra coisa silenciosa que nós temos? Colesterol. Ninguém adivinha quem tem colesterol alto. Ele pode estar aqui, sentado, e tem o mesmo comportamento que eu tenho. Glicose. Medir a glicemia de jejum, só para ver se a pessoa tem um risco para diabetes ou não, uma triagem inicial. Já falei para vocês do tabaco, já falei para vocês da pressão, já falei para vocês de medir o colesterol e de medir a glicose. Até agora está meio fácil, né? Outra coisa, manter o peso corporal adequado. Quem duvidar, Ruga, eu estou falando sobre o peso. Eu vou te fazer um desafio. Tu pega uma cadeirinha, Ruga, e vai para a Rua da Praia.
tá, Milton? Tu pode fazer a mesma coisa. Sentem na rua da praia com essa cadeirinha. Não tem vovozinho caminhando na rua da praia que não seja magrinho. Todos os vovozinhos que vocês vão encontrar, de mais de 90, têm assim uma cinturinha fina. Então, controle do peso. Exercício físico. Até agora eu estou falando coisas que a gente sabe que reduz mortalidade e que a gente simplesmente não segue essa cartilha. Tem várias outras coisas, por exemplo, na área do câncer, nós temos 1000 oportunidades. Tem uma coisa maravilhosa que eu quero que vocês saiam daqui hoje correndo e perguntem para quem tem filho, quem tem neto. As meninas e meninos entre 8 e 12 anos, falta 5 minutos, mas eu acho que eu chego em 5. Elas hoje têm uma oportunidade de ser vacinadas contra HPV, papilomavírus, entre 8 e 12 anos. Meninas e meninos. Todos os países que fizeram isso nos últimos 20 anos, reduziram a praticamente nada o câncer de colo de útero e reduziram o câncer da região da boca e cavidade oral em mais de 60%. Fora os outros tumores da região do períneo, vulva, vagina. Ou seja, que oportunidade, vacinação. Vacinação é o sonho dos médicos, é a prevenção por excelência. Então isso é muito importante. Falando nisso, independente de vacina, hoje é muito importante que a gente garanta que as pessoas sejam educadas para fazer sexo seguro, camisinha, evitar parceiros assim ao acaso, não é? As mulheres fazerem o Papa Nicolau, o preventivo, não é? Os homens, a partir dos 50 anos, fazer a colonoscopia para tirar os pólipos, as lesões que são precursoras do câncer do intestino e também as lesões iniciais, porque quanto mais cedo a gente chega, mais a gente cura. Também fazer o PSA, que é o exame da próstata. Tem gente que diz assim, mas saiu no jornal que não é bem assim, talvez não precise o PSA. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque não é toda a doença que tem um comportamento previsível. No seu jeito de ser, na sua biologia, no seu comportamento. O câncer de próstata, nesse sentido, é muito diferente de um câncer de colo de útero ou de um câncer de intestino, porque ele tem um comportamento mais variável. Às vezes vai acontecer de uma pessoa ter um câncer de próstata localizado e que nunca vai tratar e nunca vai morrer daquilo. Mas isso não invalida que numa população a gente possa decidir, à luz da conversa do médico com o paciente, sobre o que é melhor para cada caso. Câncer de mama, que a Mayra falou, se a gente começar a olhar para essas mulheres e realmente fazer um programa efetivo a partir dos 40 anos e não os 50, é mais um exemplo. Uma coisa que vocês, eu acho que não sabem e que é, para mim, eu acho que das novidades mais interessantes nesse assunto. Por muitas décadas se tentou encontrar uma maneira de evitar o câncer de pulmão nos fumantes. As pessoas que fumam uma carteira ou mais por muitos anos. E até aquelas que param de fumar nos períodos, até uns 15 anos sem cigarro, porque nesse período ainda o risco continua. Sabe que o raio-x nunca mostrou vantagem. Fazer raio-x em todo mundo, ele fuma muito, faz o raio-x. Isso nunca mostrou vantagem. Sabe que os americanos, os canadenses e alguns países na Escandinávia e na Europa, como França, Inglaterra, fizeram estudos definitivos sobre isso. Se a gente pegar os fumantes, que fumam uma carteira ou mais por dia, e que fumaram até 15 anos, podem ter parado de fumar, até 15 anos atrás. Se a gente fizer uma tomografia computadorizada, que se chama de baixa intensidade ou baixa dose, que tem em qualquer hospital aqui de Porto Alegre, sabe qual é a redução de mortalidade por câncer de pulmão? 20%. Então, minha gente, eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos como mexer com esses 50%, porque várias dessas coisas, como o tabaco, como o álcool em excesso, como o sedentarismo, como a obesidade, são comuns às doenças cardiovasculares e ao câncer. Então, é uma venda casada, é que nem vender Coca-Cola junto com a sua marca de cerveja. É uma vantagem que acontece ao mesmo tempo. Esses 10% me incomodam muito, que são as causas externas, que daí chega nos 60%. E tem tanto para fazer. A gente não pode abrir mão de uma cultura de direção defensiva. A gente valorizar esse conceito de que as mortes no trânsito,
E as mortes violentas são 10% das nossas mortes no Estado. As pessoas não falam muito sobre isso. Então, direção defensiva, educar as pessoas para se comportarem no trânsito, porque um carro pode ser uma arma, não é? E outra fonte de violência e morte são álcool e drogas. E o álcool tem a ver com câncer e tem a ver com as doenças cardiovasculares. Aí são 3 produtos no mesmo pacote. Vejam que oportunidades que nós temos de mudar a vida dos gaúchos. Então, com isso, eu fiz uma pequena defesa, vamos chamar, dessa cartilha, que nós gostaríamos que todas as pessoas envolvidas com saúde pudessem ter na sua mesinha. Por que eu digo isso? E eu digo isso especialmente para vocês. Vocês têm uma capilaridade no nosso Estado, porque tem funcionários, tem empresas, de poder levar uma mensagem sólida de redução de risco, de ações em saúde, preciosa. A primeira coisa que nós vamos fazer quando tiver essa cartilha pronta, essa folha, é trazer para vocês mostrarem das empresas. Por que eu acho importante isso? Eu vou terminar agora, porque no Rio Grande do Sul e no Brasil, infelizmente, aqui até um pouquinho, não é tão ruim, eu diria, mas a vida do brasileiro não é esse paraíso dos convênios. Os convênios têm dificuldade? Tem, mas o brasileiro, 4 brasileiros, olhando, 3 não tem convênio. Essa é a média do país. Só 1 em cada 4 que tem convênio. O resto depende do Sistema Único de Saúde. E essas pessoas, vamos ser francos, né? O nosso país é muito cruel. Nós temos um abismo social, econômico e também de informação, de cultural. Essas coisas das diferenças que existem entre populações menos e mais favorecidas se reflete diretamente na informação. Tem pessoas de baixa renda caminhando pelas ruas que não têm a menor ideia da importância de certas coisas que a gente faz em saúde e que nós aqui achamos que é óbvio. Então, é preciso informar. Então, esse projeto que a gente vai levar muito a sério com essa folhinha é uma cartilha de poucos itens para que a pessoa que entrar no sistema de saúde, aqui eu faço uma metáfora, entrar entre aspas, não é? Digamos, eu faço assim uma figura até mais provocativa. Uma pessoa que entrasse no sistema de saúde brasileiro, que é acessível muito mais a certos grupos e não a outros, não a maioria, e ela fosse pedir uma informação, chegasse para uma enfermeira, que horas são? Essa enfermeira podia aproveitar esse ato, essa oportunidade maravilhosa que é uma pessoa chegar perto do sistema de saúde e mostrar, aproveitar. A senhora já fez o seu Papa Nicolau? É fácil, tem no posto. A senhora já fez o preventivo tal? Fuma? Já mediu a glicemia, já mediu a pressão. Isso é uma lista que a gente resolve em 5 minutos. É o tempo que tinham me dado para terminar. Então, eu espero que vocês tenham entendido que o nosso destino é muito influenciado pela nossa atitude e por políticas, por ações objetivas que possam fazer grandes mudanças. É mais ou menos como esses 2 médicos maravilhosos e a Nora mostraram para vocês que a gente consegue fazer. Muito obrigado, hein? Sobre esse momento hoje, importante momento para a saúde, né? Eu achei um privilégio eu estar acompanhado pelo Fernando Lucchesi e pela Mayla Calef. É só isso que eu tenho para dizer. São 2 grandes médicos. Forte para a saúde hoje. Como? Uma mensagem forte hoje para a saúde. Eu acho que nós temos uma cartilha básica para poder mudar o nosso destino na saúde. É só executar. Milton Melnick, fundador da Melnick hoje, inclusive citado durante as palestras aqui, o pessoal hoje aqui transformando e mudando a saúde. E tu também mudando e transformando a cidade, que é uma forma de levar a saúde também mental e física para as pessoas, né? Isso aí, muito obrigado. Eu vim hoje aqui para aprender. Eu vim aprender porque são pessoas inteligentes.
pessoas que não prometem, são pessoas que fazem. E essas pessoas que fazem é aquelas que eu gosto de ouvir. Tem pessoas que só prometem e não realizam nada. Tem pessoas que não prometem, mas realizam. E isso aqui é um aprendizado. Eu vim para aprender aqui hoje com eles, estou super contente de ter ouvido o Gilberto, a Mayra, o Luquezzi, pessoas extraordinárias que só engrandecem o nosso estado. Eu estou muito contente. O Pontal, hoje aqui, é um grande diferencial, é um cartão de visita da cidade. Tu já fizeste grandes obras no estado do Rio Grande do Sul, mas ele é um grande cartão de visita, o Pontal, né? O Pontal é fantástico. O Pontal vai ser ainda fantástico, porque ainda faltam algumas coisas para serem realizadas. Mas vai ser um cartão postal de Porto Alegre. Vai mudar, mudou a orla e está mudando Porto Alegre. Mas nós estamos fazendo obras mais bonitas ainda e, se Deus quiser, vai ser coisas maravilhosas. Tu entra para a história de Porto Alegre como um inovador e dando um start para um novo olhar da cidade, trazendo, porque a partir do Pontal é um divisor de águas de um novo olhar a Porto Alegre, não é isso? Mas eu não me sinto assim. Eu acho que eu fiz o meu trabalho, estou fazendo o meu trabalho. E graças a Deus eu tenho meus filhos hoje que estão continuando com a empresa, então acho que ela vai poder fazer nos próximos 40, 50 anos mais um trabalho melhor do que eu fiz. E a gente tem para trabalhar. Nossos objetivos que estamos alcançando não é por acaso, é por muito esforço, muita honestidade, muito trabalho em 50 anos. Mas também não é uma obrigação nossa fazer o que nós estamos fazendo. Isso dá emprego, isso dá impostos, dá condições do governo também poder, com esse dinheiro também, fazer a cidade crescer. É isso que nós estamos fazendo. Ciro, as façanhas da Melnick, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Isso aí, obrigado também. Muito obrigado. O presidente da Federação hoje aqui, prestigiando aqui a palestra aqui do Gilberto Schwartzman, podemos dizer que líderes e personalidades de transformação hoje, um evento importante para a saúde. Bom, sem dúvida nenhuma, hoje foi um dia brilhante para a Federação, tendo recebido aqui no nosso tradicional almoço está na mesa, Dr. Luquezzi, doutora Mayra e Dr. Gilberto Schwartzman. Aprendemos muito, isso é que precisamos dizer. Aprendemos muito e aprendemos muito do que falta fazer para a saúde no Brasil. E espero que realmente esse trabalho de hoje venha frutificar nos próximos tempos para a nossa nação melhorar realmente a sua saúde, seu atendimento e a produtividade, consequentemente, da nossa população. Obrigado, doutor. Obrigado. O presidente do CREMERS hoje aqui, Eduardo Trindade, aqui um balanço sobre um almoço com uma visão de saúde de primeiro mundo, não é isso? Excelente, uma visão de primeiro mundo, mostrando avanços que a gente pode melhorar. E realmente para poder distribuir esses bons resultados que a gente tem em Porto Alegre para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, com o apoio da Federação, isso certamente vai ser alcançado e vamos obter êxito. O Conselho prestigiando um grande momento dos médicos e também das grandes lideranças da saúde. Sem dúvida alguma, é um prazer, um privilégio para o Conselho estar presente nesse evento aqui e cada vez mais essa presença junto à sociedade civil organizada é um dos objetivos do Conselho. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, obrigado.